eu sou Marta Saldanha, professora de inglês e fundadora da escola Marta Saldanha Idiomas. Este é o Além da Sala, um podcast sobre conversas e histórias com pessoas que foram além do óbvio, na vida, na carreira e nas suas escolhas. Aqui falaremos de educação, liderança e habilidades que fazem diferença no mundo real, muito além da sala de aula. Esse episódio especial não é sobre antes e depois de uma cirurgia plástica. É sobre expectativa, identidade, vaidade, ética e humanidade. O Brasil está entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. Isso diz muito sobre cultura, autoestima, pressão social e sobre medicina. Eu converso hoje com um cirurgião plástico que nasceu em Andradas, estudou em Vassouras, mora agora em Itabira e é especialista em cirurgia geral, cirurgia do trauma e cirurgia plástica. Dr. André Miolo. Prazer, André. Marta, é um prazer absurdo estar com você de novo, que é uma querida que a gente gosta muito. Há muitos anos a gente se conhece, né? Fui seu aluno de inglês. Inglês, André, essa é uma boa pergunta. Tá indo muito bem. Bom, Marta, primeiro, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo papo com você e com o teu pessoal, né, que te acompanha. Parabenizar pelo projeto, isso é de suma importância, porque quanto mais comunicação de qualidade a gente levar para as pessoas, melhor. Ainda mais num mundo que tem um vácuo de informações corretas muito grande, né? Então, sempre quando as pessoas puderem levar a informação correta para o maior número de pessoas possível, isso faz com que as coisas sejam melhores e esclarecidas. O convite de hoje vai ser para desmistificar muita coisa acerca de cirurgia plástica. A gente vai conversar bastante sobre isso. Eu vou conversar sobre isso, André. Antes de falar sobre a cirurgia, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Nossa, então, existe aquela coisa que toda criança sonha em ser médico, né? O meu caminho não foi tão diferente. Mas como toda criança, meu sonho foi ser jogador de futebol. Começou como jogador? Como jogador de futebol, até tentei, né? Uhum. Cheguei a jogar nas categorias de base do Santos, né? Em 1994, 95. Só que aí meu pai falou assim, olha, vamos estudar, enfim. E hoje eu tenho certeza que foi a atitude correta. Aquela época era uma época muito difícil, né? As pessoas não estudavam, não é como as escolinhas de futebol hoje que eles estimulam as crianças, os jovens a estudar. Naquela época, a pessoa tentava o futebol ou o futebol. Eles não estudavam. E eu continuei meus estudos, né? E graças a Deus por isso, e hoje a gente está aqui falando sobre isso. Bom, mas a minha escolha pela medicina foi uma história que eu conto para várias pessoas, sempre que me perguntam. Eu estava assistindo o Fantástico da Rede Globo, eu devia ter por volta de 9 anos de idade, 10 anos de idade, e eu lembro de uma reportagem de um senhor, que na época devia ter seus 60 anos, falando dos atendimentos que ele fez no incêndio, no mega incêndio do Grande Circo Mundial de Niterói, no Rio de Janeiro. E ele contando como que ele tratou a face desfigurada daquelas pessoas. Ele era um cirurgião plástico. E eu fiquei vidrado naquela história que o Fantástico mostrou. E eu comecei a ver aquele homem, né, de um culto, de uma postura, de uma elegância, de uma ética, explicando dos cuidados da queimadura. Ele atendeu mais de 500 pessoas. Ele abriu o consultório dele e também atendeu na Santa Casa do Rio de Janeiro esses pacientes todos, numa época que praticamente ninguém sabia tratar queimados. E ele assumiu tudo. Seu nome era Ivo Pitangui, que é simplesmente o grande Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico da história, para mim, né? Não só do Brasil, mas ele no mundo. Não é que ele atendia no mundo, ele operava pessoas do mundo inteiro. Cá, né? Vinham ao Rio de Janeiro para operar e realizar seus sonhos de cirurgia plástica. Uhum. Mas o Dr. Ivo, ele tinha uma parte muito humana, e essa parte mais humana que me tocava profundamente, e nessa matéria em especial, eu achei fantástica a forma como ele abordava o sofrimento das pessoas. Que eu falo uma frase que é muito interessante, Marta. A face, ela é tão importante para o ser humano que ele, sem ela, não se reconhece como tal. Então,
quando o cirurgião plástico ele lida na face de uma pessoa, ele lida com autoestima, ele lida com resgate. Muitas vezes o cirurgião opera por fora, mas curando uma ferida interna. E aquilo foi me abrindo a cabeça. Eu sei que terminou aquela reportagem, eu virei para minha mãe e falei assim, eu quero ser igual a esse moço. Quem me lembra disso é minha mãe até hoje. E o que a sua mãe falou na época? Na época você vai ser. Mãe, né? Acredita em tudo, né? E a partir daí a gente foi estudando e perseguindo esse caminho e graças a Deus hoje a gente está aqui. Ô André, o Ivo Pitangui, que você mencionou, ele sempre foi conhecido como um grande cirurgião plástico e Sim. um cirurgião plástico de excelência. O que você considera um médico de excelência? E como que você trilha esse caminho para chegar a ser um médico de excelência? Excelente pergunta, Marta. Isso é uma coisa que eu persegui durante toda a minha vida. Ser médico. Espelho, né? Sim, e uma responsabilidade muito grande. Nossa, quem dera a gente chegar pelo menos próximo do professor Ivo. Chamo ele de professor Pitangui porque a gente chegou a ter aulas com ele. Tive muitas aulas, sim. Ele era um cara fantástico. Ele faleceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro depois de carregar a tocha, né, olímpica. No outro dia ele veio a falecer. E para a cirurgia plástica brasileira foi um baque muito grande, né? Então, durante toda a minha vida, eu persegui, né, na cirurgia plástica em si, procurar buscar essa excelência e chegar a ser pelo menos um dedinho do pé dele. E assim, ele será uma pessoa inatingível para a maioria de, né, para você ter ideia, as mamas que eu opero hoje, muita coisa foi ele que desenvolveu. Lá na década de 60. A mesma técnica com pequenas mudanças aqui e ali de cada cirurgião. É um cara que foi acima do seu tempo. Era fantástico. Então, a excelência, ela vem disso, de você querer estar sempre um passo à frente em busca daquilo que você gosta muito de fazer. Para você se tornar um cirurgião plástico, e isso é legal até falar para as pessoas que estão assistindo a gente, pessoal, são 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. É muita coisa. Então você pensa assim, eu queria ter sido, mas que desastre. Exatamente, porque se você for pensar, é outra faculdade de medicina. E agora eu vou falar uma curiosidade, se você somar isso tudo, dá 12 anos. Cirurgia plástica é a especialidade mais longa de se conseguir na medicina. Mais até do que neurocirurgia, que são 5 anos. Cirurgia plástica são 6 anos. Ou seja, para você operar um cérebro, você precisa, além de fazer os 6 anos, fazer uma especialização em residência de 5 anos. Para você fazer uma cirurgia plástica, você precisa fazer 6 anos além dos 6 anos da faculdade. E isso eu trago uma coisa muito importante, que aproveitando a tua audiência, e a gente hoje anda muito preocupado, a gente que eu falo, nós que somos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque estão havendo muitos problemas com relação às cirurgias plásticas realizadas por profissionais que não têm formação de cirurgia plástica. Isso está se tornando uma verdadeira epidemia no Brasil. E a gente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente tem tentado conscientizar as pessoas da importância de um cirurgião plástico para poder ser responsável pelo teu corpo. Você vai entregar o seu corpo para uma pessoa operar. A gente sabe que existem cursos de fim de semana que capacitam muito mal essas pessoas e essas pessoas saem fazendo cirurgias na face. Cometendo aqui uma inconfidência, eu devo estar tratando uns 20 a 25 pacientes de sequelas de tratamento feitos por não médicos. Em plena era da informação. E as pessoas ainda falam, mas eu não sabia, eu achei que ele era médico, eu achei que era... Gente, nós estamos no século XXI, ninguém pode alegar ignorância mais. Qualquer celular hoje, você sabe se o médico... É democrático. Ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Se ele tem uma formação adequada. Bom, você quer saber se um médico, você que está assistindo a gente, que quer fazer sua cirurgia plástica, entra lá, www.cirurgiaplástica.org.br. É o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá você vai colocar o nome do profissional e se o nome dele constar ali, pode fazer a sua cirurgia. Ele é credenciado, ele é um especialista de verdade. Problemas, Marta, em cirurgia, todos têm. Sim. Eu falo que só não existe
problemas, aquela pessoa que fala que não tem problema, o cirurgião que fala que não tem complicações, 2 tipos de cirurgião. Primeiro, o mentiroso. E segundo, o que não opera. O que não faz. Exato. Mas Que é o ser humano, né? graças às habilidades, né, e todas essas complicações são complicações locais. É um pontinho que abre, uma saidinha de secreção. Então, são coisas simples que a gente consegue e tem a formação para poder resolver. Sim. Eu sempre falo que se você se predispõe a fazer um tratamento numa pessoa, obrigatoriamente você precisa saber tratar a complicação. Esse talvez é um grande problema das pessoas que querem fazer o tratamento, querem operar alguém, mas depois que complica, como é que eles vão fazer? Eles não estudaram para Entendeu agora por que que os nossos consultórios estão lotados de pacientes sequelados? A palavra é forte, mas é essa. Hoje em dia está se formando um exército de pacientes sequelados no Brasil. A cirurgia plástica reconstrutora vai ser o grande mote da medicina no Brasil nos próximos anos. Porque hoje se perdeu... Exatamente. 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 Hoje, cometendo né, outra inconfidência, vamos dizer assim, 60% dos meus pacientes, isso é estatístico, tá? 60% dos meus pacientes é consertando cirurgias mal feitas. Muitas delas, e a maioria delas, por não cirurgiões plásticos, que se metem a fazer cirurgia plástica. Por incrível que pareça. Se o médico é um cirurgião plástico, ele mesmo vai tratar. Claro, ele tem o preparo para poder resolver aquela complicação. Né? Uma coisa que é muito comum é as pessoas, por exemplo, saírem de casa para fazer a cirurgia plástica, enfim, dá algum probleminha na cirurgia dessa pessoa, e a pessoa acha que o médico fez. Você acha que o médico vai acordar de manhã, vai deixar seus filhos em casa, vai deixar sua esposa em casa e vai falar, hoje eu vou fazer mal para alguém? Isso não existe. São as intercorrências que acontecem. O que eu falo para as pacientes? O resultado de uma cirurgia depende, olha o que eu vou falar, 10% do meu trabalho. 10% do trabalho da paciente que é cuidar da cirurgia. E 80% não depende nem de mim e nem dela. O que são esses 80%? Como que o corpo dela vai agredir, vai responder ao trauma cirúrgico? Como vai ser essa cicatrização? Ela vai ter alguma infecção? Ela vai ter alguma inflamação? Os pontos vão... São coisas que nós não temos o controle. Por isso que eu falo, correu tudo bem, está com vontade de fazer a sua cirurgia plástica? Procure um membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e faça tudo direitinho. Fazendo tudo direitinho, transcorrendo tudo bem, a cirurgia vai ser um sucesso. Minimiza os problemas, né? Com toda certeza. André, essa associação dos médicos da cirurgia plástica? É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que é um órgão idôneo. Sim. E importante para as pessoas. Então, é importante que as pessoas procurem na internet. Exatamente. Sobre os médicos. É fácil de acessar? Fácil. É só colocar assim. Isso. Não, você entra www.cirurgiaplástica.org.br, vai abrir a página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá está escrito, busque o seu médico. Você coloca o nome do médico. Só o nome. Aí já vai aparecendo. Sim, e aí aparece ali embaixo. Se o nome dessa pessoa aparecer ali embaixo, ele é um cirurgião plástico. Vai tranquilo, faz a sua cirurgia. Ele tem o preparo, ele tem a formação, inclusive para tratar os problemas, se porventura e lamentavelmente ocorrer algum problema durante a cirurgia. E o que significa, André, você está falando da Sociedade Brasileira de Cirurgia, e o que significa fazer parte desse departamento científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Ótima pergunta, Marta. Primeiro eu tenho que colocar para você a importância que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica hoje no mundo. Nós somos a maior sociedade de cirurgia plástica do planeta Terra. Bem coladinho ali com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, bem coladinho. Um ano uma passa a outra, no outro ano a outra passa, em número que mais realizam cirurgias plásticas, sim. Mas também em número de sócios, em número de cirurgiões plásticos. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 7.000 cirurgiões plásticos, né, no Brasil. E a sociedade, antes de qualquer coisa, ela é uma garantidora, ela tem a função precípua, vamos dizer assim, não é de proteger o médico, é de proteger a população que está lá na ponta. Como que ela faz isso? Dando padrão de qualidade para os médicos que ela credencia, ou seja, que ela referenda através de uma assinatura que esse cara é especialista, ele fez uma prova.
Não adianta você fazer os 3 anos. Depois que você termina os 3 anos de cirurgia plástica, você tem que fazer uma prova dificílima e você só pode ser chamado de cirurgião plástico se você for aprovado nessa prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Senão você não entra para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então você pode formar em cirurgia, mas se você não for passar na aprovado, prova, você não é entra para a considerado- Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí você não pode registrar o seu título no Conselho Regional de Medicina e você não vai ter o tal do RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Entende como é complexo e a formação ela é muito rígida. Depois desse bom que seja tempo, assim, né, André? que bom que seja assim. E depois desse tempo, você passa na prova, se você quiser, não é obrigatório. Depois de aproximadamente 2 anos, você pode fazer uma prova onde você demonstra a sua habilidade cirúrgica durante os 2 anos que se passaram como cirurgião plástico, seu tempo mínimo, e você vai ser examinado por uma banca composta de 9 a 11 pessoas de altíssimo gabarito, que é a prova para titular. E aí você vai ser como se fosse uma banca de doutorado, de defesa de tese de doutorado. Se você for aprovado, aí você vira um membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o cargo mais alto que existe dentro da SBCP hoje. Que é Né? o que você tem. Sim, eu sou titular da sociedade e durante algum tempo eu fui o titular mais jovem do Brasil. Isso é informação lá de dentro. Não foi por muito tempo, mas durante um tempo eu fui o cirurgião plástico titular mais jovem do Brasil, que conseguiu passar mais rápido assim. E é muito legal. Então a sociedade ela tem essa importância por ela dar essa segurança para a sociedade. Segurança no ponto de vista em que ela garante que o médico formado por ela é de exímia excelência naquilo que faz. Ele tem o conhecimento necessário para aquilo que Ele ele se propõe. tem o conhecimento necessário para aquilo que ele propõe. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela funciona como uma empresa. Existem vários setores, né? Departamento de mama, departamento de abdômen, departamento de nariz, como uma empresa que tem o departamento financeiro, tem contábil. A sociedade é assim, porque ela é muito grande. Imagina, um presidente, que hoje é Dr. Marcelo Sampaio, que é o chefe é um cirurgião plástico do Sírio-Libanês em São Paulo, um amigo querido. Imagina o Marcelo tendo que saber de tudo que acontece no Brasil, que é um país continental com 7 mil cirurgiões. Então, as funções são delegadas em departamentos. Nos últimos 2 anos, eu tive a alegria de ser convidado para coordenar o capítulo de cirurgia plástica mamária. Então, nos últimos 2 anos, eu fui o que nós chamamos, o chefe é o regente, né? É o nome que a gente usa dentro da sociedade. O regente do capítulo de cirurgia plástica das mamas, da maior sociedade de cirurgia plástica do mundo. E agora, nessa gestão, eu fui convidado para assumir o departamento científico da sociedade com outros colegas, que representam várias partes do Brasil, e é o coração da sociedade, é onde as coisas funcionam. E onde a pro gente... paciente, no que isso impacta a vida do paciente? Muito, porque, olha só, o departamento científico, falando dele basicamente, vamos começar aqui no departamento de mama. Tudo que acontece no Brasil a respeito de atualizações, novos procedimentos, novas técnicas, o Departamento de Cirurgia Plástica, ele é responsável por fomentar cursos, atualizações para os membros que muitas vezes não têm nem noção que está acontecendo uma técnica nova. Então a gente coordena tudo isso. E o Departamento Científico, ele coordena tudo que está nas regências aqui embaixo. Né? É como se fosse um CEO. Você tem o presidente, mas abaixo do presidente tem ali um cargo diretivo. Seria o nosso comitê científico da sociedade, onde a gente fomenta muito estudo, publicação científica, convida pessoas de outros países para trazer as novidades que estão acontecendo lá fora. Então você tem que necessariamente estar muito atualizado. Muito atualizado. O que está acontecendo Muito não só atualizado. no Brasil, mas no mundo. No mundo. A semana passada eu estava em São Paulo, a gente fechando a grade do nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que vai ser realizado em novembro, para você ter ideia, em Fortaleza. E a gente já estava vendo, inclusive, quem vão ser os convidados internacionais. E tá eu no telefone ligando para um, outro ligando para outro, para a gente fechar a grade. Então, tudo isso para levar para o associado toda a atualização científica que existe hoje no mundo a respeito de cirurgia plástica. E lá na ponta, quem vai se beneficiar? Os pacientes que esses cirurgiões plásticos vão atender. Então, a cirurgia plástica ela está em constante desenvolvimento. Como que funciona esse procedimento, André? Você fica sabendo de uma atualização,
que está acontecendo lá no Japão. Sim. Estão com uma técnica nova. Quanto tempo quanto tempo é necessário para que essa técnica seja realmente validada e todas as pessoas pode usar? Não é assim, tipo, arrumei uma técnica nova, deu certo com 10 pacientes, mas 10 pacientes é um número pequeno. Sim. Como que vocês fazem isso, já que você coordena? Sim, sim. Você tocou num ponto importante. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Uma nova técnica cirúrgica, tá? Para você fazer uma nova técnica, aquilo que não existe em lugar nenhum do planeta, você inventou uma coisa, você não pode simplesmente, vamos imaginar que eu inventei uma técnica e tal. Eu vou pegar você, Marta, e vou te operar com a técnica. Não é assim que funciona. Você precisa obrigatoriamente fazer um trabalho científico, passar por um comitê de ética de uma universidade, preferencialmente de uma faculdade de medicina, e a partir daí, passou todo o trâmite burocrático, aí sim você pode passar a divulgar isso como uma técnica que realmente funciona. Por quê? Você tem respaldo acadêmico, universitário, você tem publicações, então não é simplesmente, tem uma técnica nova, vamos fazer, oba. Não é assim que funciona. Mas nos pacientes, a pessoa chega a fazer com vários pacientes, aqueles pacientes que eles convidam para ser voluntários, Sim. tem que fazer, faz parte desse protocolo? Sim, sim e não, né? Como que funciona isso? Quando você tem uma técnica cirúrgica inovadora, né? Na plástica, para eu falar bem honestamente para você, é uma técnica inovadora, uma coisa que ninguém nunca fez. Isso é muito difícil de acontecer. Difícil, né? Mas talvez uma Porque melhora, nós tivemos um cara que a gente falou dele agora há pouco, que é um tal de Dr. Ivo Pitangui, que simplesmente inventou praticamente tudo que nós fazemos hoje. Então, as técnicas que a gente faz hoje são pequenas modificações daquilo que foi inventado no passado. E aqui eu deixo a minha reverência aos meus professores, às pessoas que são mais velhas e que percorreram esse caminho que a gente está percorrendo hoje, numa época em que, se eles quisessem saber alguma coisa que estava acontecendo, Marta, eles tinham que pegar um avião e ir para Nova York. Entendeu? Hoje, você pega um celular, poxa, olha que legal que esse cara está fazendo. Então, nós estamos na era da informação. As coisas hoje, elas são muito mais fáceis. Sim. Eu lembro de um grande amigo, querido, um cirurgião plástico mais velho, que ele falou comigo assim, eu admirava, né? Eu cheguei perto dele e falei, poxa, eu admiro tanto seu trabalho, né? Eu, recém-formado, encontrei ele no congresso. Ele falou, não, vocês são muito fera, o que vocês fizeram no passado é uma coisa impressionante. Ele, com a maior humildade, um papo, um gênio da cirurgia plástica, falou para mim assim, André, deixa eu te falar uma coisa, vocês têm obrigação de serem melhor que a gente. Porque vocês não têm noção o acesso à informação de hoje para o que a gente tinha antigamente. Então, hoje, isso é obrigação. E eu tenho certeza que vocês são muito melhores que eu. No alto de toda, né, o nome que esse colega tinha, ele falar uma coisa, uma humildade tão grande assim, eu achei bem interessante. Vocês são muito melhores que a gente. Que bacana. Mas não é mais que obrigação. O que você acha, pegando um gancho que você falou, dessa proliferação de escolas de medicina que estão aí e tanto de médico formando 35 mil médicos por ano? Nossa, Marta, isso é um problema e isso me preocupa não só como médico, porque, veja bem, mas como futuro paciente. Sim. Né? Nós somos futuro pacientes, somos pacientes, e eu fico muito preocupado. Recentemente, agora saíram as notas do ENAMED e aquilo ali, e aquilo ali é As faculdades não deveriam nem existir. Nem existir. Então, aquilo ali é muito preocupante, né? E eu fico imaginando esses médicos atendendo lá na ponta. Por quê? Qual que é o lugar dentro de um hospital hoje onde deveria ter pessoas extremamente qualificadas, mas não tem? Você consegue me falar? Um pronto-socorro. Uma urgência. Na minha concepção, como médico, um segundo faz toda a diferença. Então, neste local, no pronto-socorro, é o local que, na minha opinião, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia aumentar o salário dos médicos e só iria colocar especialistas dando plantão em pronto-socorro. Porque ali, questão de segundos e minutos, define o paciente, entre a vida e a morte. E a realidade que nós vemos hoje, infelizmente, é um monte de recém-formados, muitos deles, infelizmente, completamente despreparados, dando plantão em porta de emergência.
Isso é preocupante. Sim. E eu digo como médico, como professor universitário de medicina que eu fui, não sou mais, pedi para sair por motivos, né, pessoais, outros projetos, mas eu vejo isso com muita preocupação. Muita preocupação. Isso impacta diretamente a saúde. Impacta diretamente, porque, veja bem, são 30 e tantos mil médicos formando no Brasil. 35 mil cada ano. A cada A ano. projeção é 40 mil em alguns anos. Pois é. Aonde que esse pessoal vai? Você acha que esse pessoal vai para uma cidadezinha no interior do Nordeste? Não vai. Eles vão se acotovelar no grande centro. Então, essa conversa do governo de que nós vamos fazer uma faculdade de medicina no interior do Ceará, por exemplo, porque a gente quer que os médicos fiquem aqui. Não vão ficar. Não vão ficar. Então, isso é a maior lenda que existe. Para você ter uma ideia, eu formei numa universidade tradicionalíssima. A primeira turma formou em 1959, que na época chamava Faculdade de Medicina de Vassouras, hoje chama Univassouras, no interior do Rio de Janeiro. Uma faculdade excelente que sempre formou excelentes profissionais. Cidade do interior. Da minha turma, de 120, sabe quantas pessoas ficaram lá? Nenhuma. Ninguém. Não fica. As pessoas voltam para suas casas, eles querem ficar próximo dos pais, ou quando não estão próximo dos pais, eles vão tentar procurar melhor formação. Só que a gente esbarra no número de vagas de residência médica. Exatamente. Que não acompanha o número de formados. Não cresce. Porque as pessoas não sabem disso. Mas quem banca é o governo. O governo tem que dar uma bolsa para o médico residente, né? E o governo gasta com tudo, menos efetivamente com a saúde. Porque nos grandes centros, nos hospitais universitários, quem resolve o teu problema, na grande maioria das vezes, são os médicos residentes. Ou você acha que você sai daqui de Itabira, vai para o Hospital das Clínicas da UFMG, quem vai te atender? Na maioria das vezes, é o médico residente que tem todo o mérito de estar lá. Sim. Ele passou numa prova dificílima, com toda certeza é um médico muito bem preparado. E eu fui médico residente, então a gente sabe bem do que está falando. Então são poucas vagas. E Marta, graças a Deus que ainda são. Sabe por quê? Não é por maldade que eu estou dizendo isso. É porque na medicina existe uma coisa que precisa ser chamado de filtro. Precisa ter um filtro. O filtro que tinha na minha época não existe mais hoje. Qual era o filtro na minha época? O vestibular. A minha faculdade era uma faculdade particular. Só que o vestibular... A logística, né? A dificuldade de ir para um outro lugar, para estudar longe. Sim, a minha faculdade no interior do Rio de Janeiro tinha pessoas do Maranhão. Tinha gente do Amapá, tinha gente de tudo quanto é lugar. Então, o filtro que existia antigamente, e eu entrei na faculdade na década de 90, né? Então, o filtro que tinha naquela época, que chamava-se vestibular, e era dificílimo, eu lembro como se fosse hoje, nós enfrentamos 136 candidatos por vaga numa faculdade particular. Hoje isso é uma coisa impensável. Hoje em dia, se você não errar o seu nome e assinar a sua prova, você entra na faculdade de medicina. Então, isso é um problema. A gente está rindo de desespero, né? Porque... Exatamente. Infelizmente, essa é a realidade. Você falou de uma coisa que é importante. Muita gente querendo ser médico, porque as pessoas ligam medicina à liberdade financeira. O que você acha disso? No passado era verdade. Hoje, não. Então, vai um conselho, até meu, para os mais jovens que... Eu ia te perguntar isso, sim. Conselho. Para quem acha que... Eu vou escolher a carreira de médico porque... Quem está fazendo medicina por dinheiro, desista. Desista. Não tem espaço para todo mundo. As vagas de residência, elas não vão aumentar proporcionalmente ao número de formandos. Sim. É impossível. Um corpo não ocupa dois lugares no espaço. Então, se você tem 30 formandos e 30 vagas de residência, os 30 vão virar especialistas. Mas hoje, com 35 mil médicos formados por ano, projeção de 40 mil médicos, a gente tem um número de vagas de residência muito baixo. É interessante, André. Você tem ideia, em cirurgia plástica, Marta, salvo engano, é em torno de 300 a 350 vagas somente, por ano. Onde? Em qual região? No Brasil. No Brasil? No Brasil. É muito pouco. E a sociedade, ela tem um fator decisivo nisso, porque ela prioriza a boa formação. Ou seja, para passar para ser um cirurgião plástico, o cara tem que ser bom de serviço. Estudar, fazer uma residência longa, por isso que ela garante tanto a qualidade dos seus associados.
Interessante que eu estava conversando com o Alexandre, que é o diretor do hospital, e ele falou exatamente isso. Ele falou que esse seria um filtro para tanta gente que está se formando. O filtro é a residência, a especialização, a pessoa precisa estudar mais. Sim. Ela não pode achar que se formou em medicina, aí agora tá. Mas aí entra um outro gargalo. Você concorda comigo que se tivesse 100 vagas de residência para 100 formandos, não haveria filtro? Exatamente, seria a mesma coisa do... O filtro é importante, é como se fosse um concurso para juiz. Imagina se tivesse 100 formandos em direito e 100 vagas para juízes. A gente teria juízes, por exemplo, que não conhecem a lei. Exatamente. A mesma coisa se aplica para a medicina. Então, o filtro, ele é importante. Sim. E não é só na medicina, não, é na vida. Né? O filtro é de suma importância. Na época que eu dava aula, eu sempre falava para os meus alunos, não busquem atalhos. Atalho pode ser mais simples, pode parecer mais fácil, mas ali na frente tem um muro imenso que você não vai conseguir pular. Então, muitas vezes é preferível você pegar um caminho mais tortuoso, mais difícil e que você sabe que lá na frente você vai chegar num lugar. Demore um pouquinho para ganhar dinheiro, demore um pouquinho para poder ter as suas coisas, invista na tua profissão. No conhecimento e o resto é consequência. Isso é clichê? É. Mas funciona. É um clichê que está aí há séculos. Invista em você. O dinheiro é consequência. Em medicina, em direito, em engenharia, em qualquer profissão. É verdade. Qualquer profissão. Qualquer profissão vai pagar bem se você investir. Se você for um bom profissional. E agora a gente vai falar de vaidade, André. Nossa! Qual a diferença que você acha, em tantos pacientes que você já atendeu, entre vaidade saudável e a busca por aceitação? E qual que é essa linha? Onde que você... Nossa, Marta, agora você fez uma pergunta difícil. É uma linha muito tênue, né? Sim. Eu digo que a minha especialidade, a cirurgia plástica, é uma especialidade talvez a mais difícil de todas. Porque a gente lida com muito mais do que defeito físico. Às vezes não é nem um defeito físico, é só uma coisinha que o paciente quer. Que incomoda. Às vezes são detalhes pequenos. Mas que dentro daquela cabeça daquela pessoa, aquilo tem uma proporção tão grande que eu, como médico, não posso julgar. Sim. A gente não sabe a dor do outro. Às vezes fala, poxa, mas tem uma coisinha tão pequena. A gente sempre tem que ter a empatia de tentar se colocar no lugar do outro. Mas a medicina ultimamente tem estudado muito um tema, e principalmente a psiquiatria, chamado de síndrome do transtorno dismórfico corporal. Esse nome difícil. Eu vou exemplificar para você o que é essa síndrome do transtorno dismórfico corporal. E é talvez uma das maiores dificuldades que nós cirurgiões nós temos no nosso consultório dia a dia. O resumo é o seguinte, é aquela paciente que quer se tornar uma pessoa que é impossível do cirurgião plástico entregar. Vou contar um exemplo. Ótimo, eu já ia te fazer essa pergunta. Para poder exemplificar exatamente isso. Esses dias eu atendi uma paciente linda, uma morena linda, alta, magra, bonita. Pensa numa mulher muito bonita, simpaticíssima, extrovertida. E a hora que eu vi ela entrando no consultório com uma revista dobrada debaixo do braço, meu Deus, um cirurgião numa hora dessa, a gente chega a arrepiar as costas, assim, porque aí já vem, bom. A hora que ela veio com essa revista, aí você fala assim, bom, a época dessa, quem é que mexe com revista, né? Mas tá bom, ela entrou com uma revista. Dali a pouco, eu conversando com ela e tal, eu falei assim, o que eu posso te ajudar? O que te fez a me procurar? Ela, doutor, e ela falou assim, eu me acho muito parecida com uma pessoa. E eu vim em você porque eu sei que você é fera em cirurgia de nariz. Então eu queria que você deixasse o meu nariz igual o nariz desta pessoa. Eu falei, olha, isso é praticamente impossível. O nariz, ele tem e segue as proporções de uma face. Cada paciente tem o seu nariz. O paciente de origem europeia, vou dar o meu exemplo aqui, esse narizão, né? Às vezes, né? Grande, outros têm aquela giba, pontudo. Esses são narizes europeus. O paciente originário da África, né? São narizes que nós chamamos de narizes étnicos. São aqueles narizes que isso aqui é achatado e a base é muito alargada. E esse era o caso desta paciente. Sim. Né? Paciente morena, então ela tinha uma base muito alargada, uma altura alargada e a base, né, grande. E a hora que ela abriu a revista e que eu olhei,
eu olhei para ela e falei assim, você tem certeza? Ela falou assim, tenho. Ela abriu a capa de revista, você vai achar que é brincadeira, mas não é. Era a Xuxa. E ela falou que se achava muito parecida com a Xuxa. E era? Não, ela era uma paciente linda, uma morena maravilhosa. E a Xuxa é uma caucasiana, com nariz fino, descendente de europeu. Então são coisas que não combinam. O que que eu fiz? Muito educadamente, muito respeitosamente, eu levantei ela, coloquei na frente do espelho e falei para ela, tá vendo essa mulher linda que você tá vendo aí no espelho? Ela, tô. A mulher que você quer enxergar aí, eu não sou capaz de te dar. Ai. E aí eu fiz o encaminhamento para um psiquiatra, amigo meu, e ela se tratou. E realmente ela era uma portadora dessa síndrome do transtorno dismórfico corporal. A pessoa, ela se vê no rosto, no corpo de outra pessoa. Às vezes ela vê defeito nela mesmo que na verdade não existe. Eu já tive vários casos de pessoas assim, né? São 20 anos de profissão, Marta. Então eu já vi de tudo que você pode imaginar. Então esse é o maior cuidado. Então respondendo a sua pergunta, o limite entre a vaidade e o que realmente é necessário fazer é muito difícil. E a minha posição, então, ela é dificílima, porque às vezes a paciente que senta na minha frente, ela vem com uma expectativa tão alta, tão alta, tão alta, que eu tenho que pegar ela e falar, opa, vem cá para baixo, vamos sentar na minha frente, vamos ver o que nós podemos fazer. E você conversa sobre essa expectativa com ela? Claro, Olha, com todas as essa expectativa pacientes. está muito alta. E você chega a negar um procedimento? Claro! Marta, você tocou num ponto fantástico. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte. Você nega uma cirurgia, fala assim, olha, eu não posso... Eu sempre falo, principalmente nas palestras que eu vou dar para os cirurgiões mais jovens e tal, que o meu patrimônio financeiro, ao longo da minha vida toda como médico, eu construí com os pacientes que eu operei, né? Mas a minha reputação eu construí com os pacientes que eu não operei. A cirurgia mais difícil que eu já fiz e que eu faço quase todos os dias é tentar convencer o paciente a não se operar. Então, o bom médico não é só aquele que opera bem, é aquele que sabe negar, sabe indicar uma cirurgia. Vou contar um caso rapidinho, não vou citar a cidade, mas uma cidade muito próxima daqui, de Itabira. Uma paciente me procurou, certa feita, querendo fazer uma lipoaspiração e colocar gordura no bumbum. É uma cirurgia... Uma coisa que muita gente quer, né? Muita gente quer, está na moda, mas hoje em dia é extremamente perigosa. De um tempo para cá, vocês devem estar acompanhando, vocês que assistem a gente, vocês veem direto no noticiário, a fulana foi fazer uma cirurgia plástica e morreu. Exatamente. Coisa que há 10, 15, 20 anos atrás você não ouvia falar. Exatamente. Ah, não, mas está acontecendo isso por causa das mídias sociais. Não, não é. Pois é, mas aí vem o que eu vou te falar. Existem alguns fenômenos em cirurgia plástica que o médico ele assume se ele quer correr esse risco ou não. E um deles é o tal da lipoenxertia dentro do músculo do bumbum, que é chamado glúteo máximo. Quando você enfia uma agulha que é mais ou menos deste tamanho, lá dentro, e injeta a gordura dentro do músculo, teu olho está vendo para onde que está indo a gordura? Não. Ela vai se espalhando. Ela vai se espalhando. Por diferença de pressão, às vezes, um êmbolo de gordura desse pode cair dentro de um vaso sanguíneo, pegar a circulação e lá dentro do pulmão. Isso chama embolia gordurosa. Não há o que ser feito. Esse paciente morre na mesa de cirurgia. Alguns pacientes, agora vem o mais assustador, alguns pacientes têm isso depois de dias ou semanas de operado. Por quê? O bumbum ele funciona como uma bomba. Toda vez que você levanta, toda vez que você dá um passo, aquele músculo contrai. Ele puxa, contrai. Dilata, contrai. Dilata, contrai. Isso vai sendo como se fosse uma bomba. Aquela gordura vai ser continuamente sendo sugada. E ela, por diferença de pressão, ela pode sim entrar dentro de um vaso, ganhar circulação, parar no pulmão, dar embolia pulmonar. Já existem dezenas de casos. Então, o paciente chega no meu consultório, doutor André, eu quero aumentar o bumbum, quero tirar a gordura daqui e colocar aqui. Eu falei, pode parar, não faça essa cirurgia. Então você não faz essa De cirurgia? jeito nenhum. Não faço de jeito nenhum e contraindico formalmente. Voltando ao caso que eu estava te falando, essa menina veio me procurar porque queria fazer essa cirurgia. Queria porque queria.
E eu falei, olha, você quer ter um bumbum bonito? Vamos colocar uma prótese glútea, fica linda, é uma cirurgia segura. Se der um probleminha, você vai lá e tira a prótese, acabou. A gordura, você não sabe o que aquilo vai acontecer. Daqui a alguns meses ela vai ser reabsorvida, você vai ficar com o bumbum completamente desigual, vai encher de celulite a sua pele, não vai ficar legal. Então a prótese glútea é a minha primeira escolha, como é a primeira escolha da maioria dos cirurgiões plásticos sérios desse país. A maioria absoluta. Por quê, Marta? Prótese de bumbum são pouquíssimos colegas que sabem fazer. É uma cirurgia muito difícil de se aprender a fazer. E a gente faz muita prótese glútea. Então, injetar uma gordura dentro do músculo é a coisa mais fácil, não precisa nem ser médico para fazer isso. Qualquer pessoa injeta aquela gordura ali. Agora, colocar uma prótese dentro do bumbum é diferente. E ficar natural. E fica extremamente natural. E essa menina falou, gostei da ideia da prótese, vou pensar. Aí eu assisti no noticiário, vi que ela faleceu, foi fazer uma cirurgia em outra cidade, faleceu. E aí eu tive acesso, por conhecer muita gente, eu tive acesso. E embolia gordurosa, isso que eu acabei de falar. Exatamente. É aquela coisa, a paciente, ela pessoal, presta atenção, vocês que vão fazer cirurgia plástica. Ouçam o médico que você escolheu para ser o seu médico. Não vá batendo de porta em porta, esperando achar um colega que fala aquilo que você quer ouvir. A função do médico não é falar aquilo que você quer ouvir, a função do médico é falar o que você precisa ouvir. Ninguém quer mais a sua segurança do que o médico. Essa é a grande verdade. Claro, porque não envolve só a vida do paciente, mas a própria... A reputação do médico também. Não? Eu, graças a Deus, eu brinco que os pacientes às vezes perguntam, e nos congressos eu falo, doutor André, você já teve alguma complicação? Eu falei, já tive todas que você pode imaginar. Só não tive surdez, cegueira e morte. O resto que você imagina eu já tive e tratei todas graças ao bom Deus. Marta, são mais de 10 mil cirurgias ao longo de 20 anos de carreira. Sim. Tem pacientes que fazem 3 cirurgias, né? Não é que são 10 mil pacientes operados, né? São 10 mil cirurgias. Tem um paciente que faz uma lipo, abdominoplastia e prótese. São 3 cirurgias. Também gosta, volta, depois faz num outro momento? Sim, faz num outro momento. Então, assim, é muito volume. Então, as taxas de complicação, elas existem. Elas são reais. E eu trago isso para os pacientes. Eu tenho uma audiência no Instagram absurda. Cada story meu dá muita visualização. E é muito comum os pacientes que estão na expectativa de operar, estão ali nas últimas semanas e tal, elas ficam mandando mensagem nas minhas caixinhas de pergunta. Minha cirurgia vai ficar perfeita? A minha resposta, não vai ficar perfeita. Porque perfeição é só Deus. Quem me dera se eu um dia chegar próximo a Ele. Então, assim, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Todos os dias eu acordo querendo fazer a melhor cirurgia da minha vida. Tanto que eu só opero uma paciente por dia. A minha atenção é só voltada para essa paciente. Isso já traz uma segurança. Muito. Você não fica uma atrás da outra. Exatamente. O médico é um ser humano. Exatamente. As únicas exceções são as cirurgias que são rápidas. Por exemplo, uma prótese de mama. Eu faço uma prótese de mama em 25 minutos hoje. Então, posso operar uma prótese de mama primeiro. Na hora do almoço, ela já está em casa. E a seguir, eu opero uma lipoaspiração com abdominoplastia, que demora um pouquinho mais e é super tranquilo. Ô, André, o que mais te preocupa quando alguém chega com essas expectativas irreais? O que você fica... Nossa, isso mais te preocupa? Você precisa tratar isso. Então, Marta, é um limite muito tênue. Volta naquela pergunta que você acabou de me fazer. A conversa ela é muito difícil, porque é isso que eu acabei de falar. A paciente ela busca o médico querendo ouvir aquilo que ela quer ouvir, esperando ouvir aquilo que ela quer ouvir. E a minha função não é essa. A minha função é falar o que ela precisa ouvir. Hoje foi dia que eu atendi pacientes de online do Brasil inteiro, 2 pacientes de fora, da região toda. As terças-feiras são os dias que eu atendo as primeiras consultas, né? No dia. E hoje teve pacientes assim com expectativas completamente irreais. Paciente pesando quase 100 quilos, querendo ficar com o abdômen chapado. Paciente que é paciente para cirurgia bariátrica, não para cirurgia plástica. Entende? Os pacientes pós-bariátricos, eu tenho um carinho todo especial por eles. Porque eles passaram por todo um transtorno que era a obesidade e depois eles perderam peso através da cirurgia. E eles querem recuperar uma forma que no passado eles tiveram, só que muitos deles não entendem que eles não são como um paciente que não fizeram bariátrica, por exemplo. Eles são um paciente à parte. A gente fala que dentro da cirurgia plástica, e isso é verdade,
Existem livros só sobre cirurgia plástica pós-bariátrica. São pacientes que cicatrizam mal, por conta de déficit de vitaminas, que às vezes nem aparecem nos exames, mas a gente sabe que são pacientes que, por conta da própria cirurgia, desenvolvem problema de cicatrização. Outra coisa que é muito, muito difícil no paciente pós-bariátrico é tentar trazer eles para a realidade. Trazê-los para a realidade. Por quê? Porque eles, não todos, obviamente, mas uma grande maioria, acha que vai ficar uma Gisele Bündchen no pós-operatório. E não é assim que funciona, né? Tem essa questão emocional. Sim, existe também, tudo. que Então, passou por muita coisa. e a gente explica, eu tento explicar ao paciente o máximo possível antes da cirurgia, mas o paciente, você não está dentro da cabeça dele, então você não sabe o que ele entendeu da sua conversa. Por isso que existe um termo que todo cirurgião plástico, por determinação do Conselho Federal de Medicina, tem que dar para o paciente antes da cirurgia para que ele leia atenciosamente e embaixo autorize a realização da cirurgia. O meu termo de consentimento, Marta, deve ter umas 7 a 8 folhas. É mesmo? Ali está escrito tudo sobre a cirurgia. O que pode acontecer, o que é esperado, quais as tragédias que pode acontecer. Tudo. Então, a paciente que opera comigo, ela está completamente ciente de tudo que vai acontecer por ela. Eu não opero uma pessoa que não tenha esse termo de consentimento assinado. Tem essa ciência para tomar a decisão correta, né? Às vezes Por ela fala, óbvio. eu não quero correr esse risco. Exatamente. André, eu queria que você contasse, você está falando de muitas pessoas, para a gente, se, por exemplo, um paciente chega para você e fala assim, eu queria muito operar meu nariz, que é uma cirurgia que muita gente quer, mas Sim. você vê na pessoa que, com seu olhar clínico, que talvez o que mais chama atenção no olho, no rosto dela é uma blefaroplastia. Sim. Você fala com o paciente ou você não pode falar? Então, Marta, isso é uma pergunta muito legal também, porque eu já caí do cavalo algumas vezes. E eu vou contar esse caso para você. Então, chegou uma mulher uma vez no meu consultório, aqui em Itabira, há muitos anos atrás. Hoje é uma amiga, uma querida e tal, mas eu não conhecia, na época era recém-chegado em Itabira, né, recém-terminado a residência de cirurgia plástica, ainda inexperiente, aquela coisa toda. Enfim, e essa paciente chega. Quando ela entra, uma mulher muito bonita, mas com um narigão, sabe? Aquele nariz, tipo um nariz árabe. Sei. Aquele nariz grande, uma giba grande, um nariz que realmente chamava muita atenção. E ela sentou na minha frente, eu acho que foi até sacanagem dela. Ela sentou na minha frente, né? Conversei um pouquinho com ela e falei, pois não, o que eu posso te ajudar? Aquela coisa de começo de consulta, né? Aí ela falou, adivinha o que eu vim fazer aqui? Eu falei assim, você vai querer operar o nariz? Ela, não, eu adoro meu nariz. Ai. Essa foi minha reação. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ai. Hoje... Aí a gente se descontraiu e tudo. Falei, você me desculpa, você perguntou. Então ela falou, por quê? Você acha meu nariz feio? Aí começou. Falei, não é que é feio, é um nariz um pouquinho desproporcional. Pensei, ficou muito ruim. Mas enfim, eu operei o que ela queria, que era o abdômen, e depois eu operei o nariz dela. Ela ficou com aquilo na cabeça. Mas hoje eu não sugiro mais. Mas o que acontece? Se a pessoa te perguntar, se ela me perguntar... O que você acha que eu quero operar o nariz, mas o que você acha que vai Sim, sem problema, porque foi uma solicitação da paciente. O que você acha do meu rosto? O que você faria para tentar melhorar? Respondendo ali que você perguntou. Por exemplo, um exemplo que eu te dou. Eu já fiz pacientes que me procuraram querendo operar o nariz. E eu olhei o nariz dela e falei, seu nariz é lindo. Ela, como, doutor? Meu nariz é assim, é assado, papapá. Meu nariz é grande. Falei, seu nariz não é grande, seu queixo que é pequeno. É mesmo? Sim. E aí, o que eu fiz? Fizemos um pedacinho uma incisãozinha aqui embaixo, né? Marcamos a cirurgia da paciente, tirei um pedacinho da cartilagem da costela, a gente pica essa cartilagem e eu, através de um acesso dentro da boca, sim, a gente coloca a cartilagem aqui e mudou o nariz. Não, a cartilagem picada, ela fica durante muito tempo. Porque ela, com o tempo, ela vai meio que calcificando. É um negócio do seu corpo mesmo, então não dá reação. Eu aumentei o nariz dela, você tem que ver que coisa linda que ela fica. O queixo. Você tem que ver que proporção que a gente conseguiu. Então, muitas vezes a pessoa, eu tenho um nariz grande. Olha pro seu queixo. Às vezes o queixo é muito pequeno. Viram? Presta atenção nessa dica. André, você está contando história aqui. Tem alguma história de paciente que te emocionou? Nossa, Marta. Lembrar, assim, eu sou cirurgião
porque essa história me tocou muito. Marta, são tantas fotos. Você sabe que eu tenho um Você hobby. lida com muita gente, Eu né? tenho um hobby que eu gosto muito de escrever. E eu tenho um dia ainda, quando eu me aposentar na medicina, eu quero lançar esse livro de casos que eu já passei. E sempre quando passo, eu tento deixar, para não esquecer mesmo. Alguns são inesquecíveis, outros, se você não colocar no papel, com o tempo você vai esquecendo. Eu não posso fazer isso porque eu ainda estou nativa. Quando eu, né, quem sabe, eu aposentar, eu tenho ideia de lançar esse livro. Mas são muitas histórias. E eu tenho um carinho todo especial por criança e idoso. Marta, criança e idoso me pega de um jeito que, assim, enfim, e depois que você vira pai, pai de 4 ainda, filhos. como é o Gente, meu André caso tem hoje. 4 filhos. É muito bacana a família Tivemos um e aí, vamos tentar outro? Vamos. Aí veio 3 de uma vez só, né? presente. É o Lucas, a Laura, a Gabriela e a Cecília. Beijo pra vocês, filhos. Papai ama vocês, viu? Então, Marta, criança me toca de uma maneira muito especial. Sempre quando me falam e perguntam muito isso pra mim, se teve um caso especial que me tocou muito, é o caso de uma criança que eu atendi aqui em Itabira. Eu vou contar 2 casos. Vou começar por uma que um ônibus de uma aviação muito conhecida, né, que faz a linha do interior para Belo Horizonte, atropelou essa criança. Eu acho que foi em 2011, 2012, alguma coisa assim. E o ônibus passou por cima da perna da criança. E foi uma coisa muito, muito feia, assim. E muita gente acha que a cirurgia plástica lida só com estética, né? Mas fazer o trauma, né? A cirurgia plástica, ela lida com a reconstrução também. Tanto que a gente é conhecido na medicina como os reconstrutores. Tanto que os amigos ortopedistas, eles me ligam, olha, tem um paciente aqui que teve uma fratura exposta, está com uma ferida assim, eu preciso que você avalie. Eu falei, pode fazer o que você tiver que fazer, que deixa que a gente arruma. Porque a gente arruma tudo, Marta. Não existe nada que a cirurgia plástica não consiga arrumar. Pode não ficar 100% estético, mas a gente arruma absolutamente tudo. Vai desde crianças com sequela de má formação crâniofacial, a principal delas é lábio leporino, você deve conhecer. Sim. Vai desde lábio leporino até todos os grandes traumas, a gente ajuda os colegas nessa resolução. Mas essa criança em si estava um pouco desenganada, os colegas querendo amputar a perna, e realmente estava uma coisa muito, muito difícil a situação. E eram pacientes muito humildes, né? De uma cidade do interior muito próximo aqui. E eu lembro do nomezinho dele até hoje, chama Raul, esse menino. E aí, esse menino, um dia, todo dia eu passava no hospital, fazia curativo com o maior carinho, levava pro bloco cirúrgico, anestesiava o menino, o pessoal da anestesia, eu limpava aquela perna e tratava todo o santo dia, tentando salvar a perna, e muitas vezes eu chegava em casa e falava, oh meu Deus, me ajuda aí a salvar a perna dessa criança. E foi passando o tempo e eu fui vendo melhora naquilo ali, até que chegou um ponto que essa criança recuperou os movimentos, a gente consertou a perna dela, claro que ele não vai ser um jogador de futebol, né? Mas ele tem a função. Ele anda, entendeu? Ele não precisa de uma prótese, ele não precisa de uma muleta, ele anda. E o dia que eu fui dar alta para ele, eu tinha avisado a família, eu falei, vou dar alta para ele amanhã cedo. Eu passei, e ele com um cartazinho, uma cartolina, que a família provavelmente, com o único dinheirinho que eles tinham no bolso, eles foram na papelaria e compravam uma cartolina, e ele escreveu com, acho que um giz de cera, eu tenho guardado até hoje lá em casa. Doutor Miolo, desse jeito, obrigado por mim, com M no final, né? Mim salvar, com U. Você foi muito importante para minha vida. Deus abençoa, falou assim. Eu guardo isso com um carinho tão grande, Marta, porque assim, a medicina, ela, hoje em dia, ela é uma medicina tão difícil. As exigências, elas são tão grandes que você nunca pode esquecer do chamado que você teve lá atrás, né? Sim, eu até hoje eu olho todos os pacientes do SUS no hospital que precisam de mim, mesmo eu tendo meu próprio hospital, operando meus casos, sempre quando os colegas do Hospital Nossa Senhora das Dores pedem a minha ajuda, o meu socorro, eu vou com o maior carinho, atendo esses pacientes, resolvo o que eu tenho que resolver. E isso me chama muita atenção. Um outro menino, que é uma gracinha também, ele nasceu no Hospital Nossa Senhora das Dores e eu estava operando na sala do lado. Os pediatras, desesperados, correndo de um lado para o outro, grandes amigos também. Um deles chegou para mim e falou assim, André, corre aqui na sala do lado, vê se você consegue ajudar a gente nisso.
A mãezinha, tadinha, não sabia o que tinha acontecido e o neném nasceu com uma má formação crâniofacial muito, muito grave, né? Então, quando você olhava para a criança, realmente era até difícil de ver, porque era uma má formação que o olho comunicava com o nariz, que comunicava com a boca. Então, é uma síndrome rara, que chama síndrome de Treacher-Collins. Eu cheguei, olhei a criança e falei, olha, essa criança tem a síndrome de Treacher-Collins. Fiz o encaminhamento para o Hospital da Baleia, com meu querido amigo Renato Lage, que dirige com excelência o Hospital da Baleia há muito tempo. Hoje está aposentado e lá hoje está nas mãos de grandes colegas, que são excelência na recuperação desse tipo de pacientes. E eu perdi contato com essa criança. Nunca mais vi. Nunca mais. A coisa de uns 6 meses, 8 meses atrás, chega uma moça na minha frente, começa a chorar e veio consultar comigo para fazer uma cirurgia de abdômen. E aí eu falei, por que você está chorando? Falei, doutor, é de emoção mesmo. Eu falei, por quê? Eu falei, você não lembra de mim, mas eu sou a mãe daquele menino que você deu o diagnóstico, que começou a mostrar a foto do menino para mim. Aí que se não fosse você, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Então são casos pequenos assim... Sim. Que assim, você vê que você é inesquecível na vida das pessoas. Eu esqueci desse caso, porque assim, para mim aquilo era uma coisa tão comum, e o médico ele tem que ter essa noção de que mesmo para você sendo uma coisa comum, você pode se tornar inesquecível para alguém, né? Você está lidando com a vida. Você está lidando com vida, com família, com filhos, e ela tem um amor, um carinho por esse filho que é uma coisa contagiante. Resumo, operei, ela ficou linda, maravilhosa. Depois ele veio me ver dos retornos. Tá uma gracinha, você tem que ver. Tem que fazer algumas cirurgias ainda, porque a cirurgia reconstrutora sempre são várias cirurgias. Mas um menino inteligente, bacana, humano, uma pessoa do bem, assim, fantástico. É. E aí tirou foto comigo, foi muito legal. O que a cirurgia plástica te ensina, André, sobre pessoas, autoestima e transformação? Boa pergunta. Bom... Sobre pessoas, é muito complexo. Eu acho que se for para definir pessoas em uma palavra, eu coloco complexidade. Cada um tem a sua necessidade. O que eu falo, o que me ensinou muito a nunca subjugar o desejo de uma paciente, ou as vontades. Às vezes aquilo que eu olho, para mim parece ser uma coisa pequena, mas para ela aquilo é um mundo, né? Pacientes queimadas que chegam muitas vezes deprimidas com aquela queimadura, a gente tenta melhorar. Pacientes que chegam num calor danado com uma blusa até aqui, desse jeito, quando você vai ver ela, o peito dela é um peito de homem. Então a gente coloca uma prótese, aí ela volta no retorno com decote expansivo, você vê que ela vira outra pessoa. Então a cirurgia plástica ela me ensina diariamente o exercício da humildade frente às queixas dos pacientes. Por mais especializado que a gente nunca pode deixar de ouvir os pacientes. Você ouvir, você aprende todo santo dia, principalmente na cirurgia plástica. Uma frase que eu gosto muito é que a depressão, Marta, e ela pode ser causada por diversos sintomas, e sim, a cirurgia plástica, ela é um aliado dos psiquiatras. Eu tenho muitas pacientes encaminhadas por psiquiatras que elas entram realmente em depressão por causa de defeitos no corpo. E são defeitos realmente? Na maioria das vezes, sim. Não é aquele transtorno dismórfico corporal. Não é uma coisa estética? Somente estética, não. Então, elas entram em depressão. E eu falo que depressão, guarda isso, depressão é o câncer da alma. E o tratamento de depressão, óbvio, existem medicações maravilhosas, mas muitas vezes, e eu tenho vários relatos desses, de pacientes que, depois da cirurgia plástica, pararam de tomar medicação, obviamente, com autorização dos psiquiatras, e estão super bem hoje. Ou seja, a cirurgia plástica ela é um tratamento. Não é só cuidar de puramente estética, entende? Até então, assim, a pessoa aceitar ela mesma, sim, né? É a pessoa se aceitar. Essa é a palavra. Uma palavra que eu gosto muito de usar para as pacientes é devolver. Tá? Paciente, eu queria uma barriga assim assado. Aí eu vou examinar, falei, olha, você nunca teve cintura. Não, doutor, nunca tive. Eu não sou capaz de te dar. Eu te devolvo aquilo que um dia você teve e por razões diversas, gravidez, obesidade, o tempo, você perdeu. Eu consigo tentar te devolver. Agora, criar,
é só aquele que está lá em cima. A gente cria muito pouco, a gente devolve. Né? Que bom, né? Porque essa conscientização é tão importante, né? Muito, muito importante. Bem, gente, essa conversa tá muito boa, mas a gente precisa terminar. E eu vou fazer a última pergunta para o André, que é a seguinte. Qual a mensagem que você deixa para alguém que pensa em mudar algo no próprio corpo? Qual a reflexão que você gostaria que eles fizessem antes de procurar um cirurgião? Ótimo. Primeiro que eu falo é o seguinte, você se pergunta para você mesmo a seguinte pergunta. Por que eu quero fazer essa cirurgia plástica? É para mim ou é para tal pessoa? É para mim ou é para resgatar um relacionamento? É para mim ou para agradar uma sociedade em que a estética é a norma? Sim. Se a resposta para essas 3 perguntas for é para mim, você pode fazer sua cirurgia plástica. Se a sua resposta é meu casamento está muito ruim. Aí eu falo, chega gente assim. Muito, muito. Eu quero resolver meu casamento Marta, com uma cirurgia. Há coisa de um mês e pouco atrás, eu peguei uma pessoa de alta posição social e ela chegou e me falou exatamente essas palavras que eu vou te falar. Doutor, salva meu casamento. Eu falei assim, olha, uma mulher dos seus 60 anos, falei, salva meu casamento. Meu marido está com uma amante. Assim, o consultório de cirurgia plástica, na verdade, é quase um confessionário, né? Os pacientes, né, contam tudo pra gente. Sim. E eu falei, olha, se o seu casamento chegou numa fase em que somente o teu corpo importa, somente a estética importa, eu sinto muito te afirmar, mas esse casamento já acabou. Já acabou e faz tempo. E ela falou, você não vai me operar? Não, não vou te operar. Isso é difícil para você Muito difícil, mas eu tenho que falar, Marta. Muitas vezes o choque de realidade, a paciente ela sai dali às vezes triste com a gente, eu sei que pode até falar mal, ele foi grosso, mas tem pacientes que precisam tomar um choque de realidade. E se ela não encontra uma pessoa que te fale aquilo que você quer ouvir, que você precisa ouvir, não que você quer ouvir, ela vai continuando nessa luta. Depois eu fiquei sabendo que se operou em Belo Horizonte, teve uma complicação séria na cirurgia, teve uma necrose no abdômen. Né? Eu sei porque me mandaram foto, perguntando se eu podia ajudar a tratar. Eu falei, claro, pode vir aqui, a gente atende. Ou seja, buscando a parte estética, piorou a parte estética. Sim. Porque uma necrose fica uma cicatriz muitas vezes irreversível. Do umbigo para baixo ali, tem uma área de necrose bem grande, sabe? Eu falei que era a última pergunta, mas eu preciso te perguntar. Vamos lá. O que você acha sobre essa padronização? Eu acho muito ruim. Igual. Muito ruim. Todo mundo tem que ter peito, todo mundo tem que ter a cintura fininha, todo mundo... Marta, eu tive um saudoso professor que chamava Dr. Jairo Guerra. Ele já é falecido e no auge de seus quase 80 anos, ele me falou uma frase que eu guardo com um carinho enorme até hoje. Ele falou assim, meu filho, presta atenção numa coisa. Você vai para o interior, não vai? Eu falei, vou. Eu tenho vontade de ir para o interior, criar meus filhos no interior. Ele falou, vou te falar 2 coisas. A primeira, não faça concessões. Não faça concessões. A segunda e mais importante delas, além de não fazer a concessão, é cuide do seu paciente como você cuida dos seus pais, dos seus filhos, que vão chegar um dia. Você fazendo essas 2 coisas, não existe como dar errado. Então, faça essas 2 coisas. Não faça concessões e trate todo o paciente como se fosse um filho, um pai ou uma mãe. Então, é isso. Eu tento seguir. Não tem segredo, Marta. É só você tentar seguir esse caminho. Né? Você tenta seguir esse caminho e aí, na grande maioria das vezes, dá certo. André, muito obrigada pela sua Imagina, Marta. É um prazer. Conversa, eu adorei. Eu acho que essa conversa... Se você quiser ficar aqui fora do ar, a gente vai ficar aqui mais tempo. Pode render muito mais. Sim. Mas eu preciso terminar. Eu agradeço muito a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Foi muito inspiradora, na verdade. E essa reflexão que você falou sobre fazer, antes de fazer a cirurgia plástica, eu acho que ajuda todo mundo que está assistindo a gente. Sim. Né? Para que você está fazendo a cirurgia? Para você ou para os outros? Eu sou a Marta Saldanha e este foi mais um episódio do Além da Sala. Se essa conversa te fez refletir, compartilhar ou enxergar novas possibilidades, então ela cumpriu o papel dela. Muito obrigada. See you. Bye, bye.